Em 586 a.C., o mundo acabou para o povo de Deus. Jerusalém virou cinzas. O que restou? Apenas um rastro de fumaça e a sombra de um império que jurou apagar a fé de Israel para sempre. Mas, no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. 4 jovens foram arrastados para o centro do poder global. O rei Nabucodonosor trocou seus nomes, mudou seus costumes e lhes ofereceu o maior luxo da época. A missão? Corromper, integrar, dominar. E por que essa história ainda é crucial para você hoje? Porque a primeira decisão que Daniel tomou não foi na cova dos leões nem na fornalha ardente, mas em frente a um simples prato de comida. No ápice da Babilônia, onde todos se curvavam e se contaminavam, ele fez uma escolha silenciosa que desafiou o império mais poderoso da terra. O império queria seu coração, mas Daniel dobrou os joelhos apenas diante de Deus. O que você faria se o mundo inteiro quisesse te mudar? Essa é a história do homem que provou que você pode viver na Babilônia, sem pertencer a ela. Fique até o final, porque a última profecia de Daniel revela o seu papel no conflito final entre os reinos. As chamas das tochas tremulavam nos muros de Jerusalém, enquanto a sombra do Império Babilônico se aproximava. O som distante de tambores e passos de guerra ecoava pelas colinas, como se o próprio solo pressentisse o juízo que estava por vir. O vento carregava o cheiro da destruição, e entre as ruínas que se formavam, um jovem de olhar firme contemplava o horizonte. Seu nome era Daniel. Mesmo diante do caos, havia em seu semblante uma paz que não se explicava, uma confiança inabalável em um Deus que ainda reinava, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando as muralhas caíram e o povo foi levado cativo, Daniel caminhou entre os prisioneiros, não como quem havia sido vencido, mas como quem carregava uma promessa. A Babilônia podia levá-lo para longe de sua terra, mas jamais arrancaria de seu coração a fé no Altíssimo. Era o início de uma jornada que marcaria não apenas uma geração, mas todo o curso da história espiritual da humanidade. A lua iluminava os portões de Babilônia quando os jovens cativos de Judá foram conduzidos diante dos oficiais do rei. O esplendor daquela cidade parecia engolir a memória de Jerusalém. Templos dourados, estátuas de deuses estranhos e uma língua que soava como mistério. Daniel, ainda muito jovem, observava em silêncio. Seu coração ardia entre o medo e a fé. Nabucodonosor havia ordenado que os melhores dentre os cativos fossem treinados para servir na corte, e ali estavam ele, Hananias, Misael e Azarias, cercados pela glória pagã de um império que não conhecia o Deus de Israel. Seus nomes foram trocados, seus costumes desafiados, e até sua comida passou a representar um teste de lealdade. Mas no íntimo, Daniel fez uma escolha que selaria seu destino. Decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Essa decisão, feita num simples momento de convicção silenciosa, ecoaria pelos séculos. Quando a maioria se adaptava, ele escolheu permanecer puro. E o Deus que vê em secreto honrou publicamente sua fé, concedendo-lhe sabedoria e força 10 vezes maiores que as de todos os outros. As décadas se passaram, e o jovem cativo transformou-se em um homem de sabedoria, admirada até pelos reis. Em suas noites de oração, Daniel recebia visões que atravessavam o tempo. Impérios se levantando e caindo como ondas em um mar revolto. Coroas sendo entregues e retiradas das cabeças de poderosos, até que um reino eterno surgisse, inabalável. O esplendor da Babilônia, o domínio da Pérsia, a força da Grécia e o poder de Roma, todos estavam escritos diante de Deus muito antes de existirem. Quando Daniel declarou: ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Suas palavras romperam as paredes do palácio e ecoaram pela eternidade. O profeta via além do ouro e da glória humana, via o trono que nunca seria abalado. E hoje, em um mundo tomado por incertezas, guerras e ambições, a mensagem de Daniel continua viva. Deus ainda governa. Mesmo quando os homens pensam controlar o futuro, é o céu quem escreve o último capítulo da história. O rugido do império ecoava nos salões dourados, mas o coração de Daniel permanecia silenciosamente entregue ao Deus do céu. Enquanto outros se curvavam diante das pressões da corte, ele e seus amigos mantinham os joelhos dobrados apenas diante do Altíssimo.
A verdadeira força deles não nascia da espada, mas da fé. Hananias, Misael e Azarias escolheram a fornalha em vez da idolatria, e o fogo que deveria consumi-los tornou-se testemunha do poder de Deus. Daniel, em outra noite de provação, abriu sua janela em direção a Jerusalém e orou, mesmo sabendo que sua vida estava em perigo. Daniel orava e dava graças a Deus como costumava fazer. Daniel 6:10. Essa fidelidade inabalável ergueu um padrão eterno. Os céus se movem em favor daqueles que se mantêm firmes, mesmo quando o mundo tenta silenciá-los. Hoje, entre vozes que confundem, luzes que distraem e ideologias que afastam, Deus ainda procura corações como o de Daniel, corações que não se rendem. Nas visões que Deus lhe revelou, Daniel viu impérios surgirem como feras, e viu também o trono do ancião de dias ser colocado, rodeado por chamas puras e miríades de anjos. O tempo, os reis e as guerras passavam diante de seus olhos, mas acima de tudo ele viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, recebendo um reino que jamais passará. Daniel e o Apocalipse se unem como dois testemunhos de uma mesma esperança: a vitória final de Cristo sobre o mal. As estátuas de ouro e ferro se quebram, os animais simbólicos caem, e o juízo de Deus se estabelece. Essas profecias não foram dadas para gerar medo, mas fé. São lembretes de que, mesmo quando o mundo parece fora de controle, o trono celestial permanece firme. O futuro não está nas mãos dos impérios humanos, mas nas mãos daquele que escreve a história com justiça e misericórdia eternas. Ao final de sua jornada, Daniel não foi lembrado por sua posição, mas por sua lealdade. Envelhecido, porém ainda forte na fé, ele testemunhou gerações de reis e impérios passarem diante de seus olhos, mas jamais deixou de orar, jamais deixou de crer. Quando lançado na cova dos leões, sua serenidade refletia a confiança de quem sabia que o céu estava ao seu lado, e Deus o livrou. O mesmo Deus que fechou a boca das feras ainda é poderoso para guardar aqueles que confiam nele. Daniel provou que esperança e coragem nascem quando colocamos Deus acima de tudo. Ele não apenas sobreviveu ao império da Babilônia, ele venceu espiritualmente dentro dele. Assim também nós, mesmo em meio ao caos do mundo moderno, podemos permanecer fiéis, ser luz nas trevas e testemunhar que o reino de Deus não é um sonho distante. É uma promessa viva que já começa dentro de nós. Antes que o homem respirasse o sopro da vida, o universo já pulsava em tensão. Anjos, outrora unidos em perfeita harmonia, agora se dividiam diante de um mistério terrível: a rebelião de Lúcifer. No silêncio do céu, o orgulho começou a sussurrar, e o anjo de luz desejou o trono do Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo, declarava seu coração. Isaías 14:14. Então, o que antes era adoração tornou-se guerra. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Apocalipse 12:7. E o som dessa guerra ecoou pela eternidade, lançando sobre a terra o conflito que moldaria o destino de todas as gerações. Desde o Éden, essa disputa não se limita a reinos ou impérios. Ela acontece dentro de cada alma, onde fé e rebeldia travam a mais intensa das batalhas. O mundo visível é apenas o palco de uma guerra invisível. E cada escolha humana é uma bandeira erguida entre dois poderes. Entre as muralhas douradas e os jardins suspensos, Babilônia erguia-se como símbolo da glória humana. Torres subiam ao céu como se desafiassem o próprio Criador. O rei Nabucodonosor, orgulhoso de suas conquistas, olhava para a cidade e dizia: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei pelo meu poder e para a glória da minha majestade?" E o silêncio do céu respondia com juízo. Babilônia não era apenas uma cidade, mas um retrato da arrogância humana, o coração que confia em sua força, esquecendo-se de Deus. E foi nesse cenário que Daniel e seus amigos foram lançados, não como vítimas, mas como testemunhas vivas da soberania divina. O contraste era nítido, o ouro das estátuas contra a pureza da fé. Deus permitiu que seu povo fosse levado para o centro do orgulho do mundo, para provar que mesmo no império das trevas, sua luz jamais se apaga. Daniel caminhava pelos corredores do palácio com serenidade, mesmo cercado por intrigas e tentações. O brilho do luxo não o cegava, nem o poder o corrompia.
Ele havia decidido que seu coração pertenceria apenas a Deus. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava mesmo quando sabia que seus inimigos o observavam. As janelas abertas em direção a Jerusalém eram um lembrete constante de sua lealdade. Um ato simples, mas que desafiava todo um império. Sua vida era uma oração viva, um testemunho de que fidelidade não depende de segurança, mas de convicção. Enquanto muitos se curvavam às pressões da corte, Daniel se mantinha de pé diante de Deus. Sua coragem era silenciosa, mas poderosa o bastante para mover os céus. E por meio dele, o mundo viu que é possível viver em meio à Babilônia sem pertencer a ela. O mesmo conflito que ardia nas cortes babilônicas hoje se repete sob outras formas. Não há mais estátuas douradas nem decretos de morte. Mas há ideologias, prazeres e ilusões que disputam o trono do coração humano. As forças do mal continuam travando guerra contra a verdade, tentando substituir a fé por conveniência e a obediência por orgulho. Mas a profecia permanece. 2 reinos seguem em confronto, o de Deus, fundamentado na justiça e no amor, e o do inimigo, sustentado pelo engano e pela vaidade. O campo de batalha não é mais um deserto ou um palácio, mas a mente e o espírito de cada pessoa. Ainda assim, a cruz ergue-se como estandarte da vitória. Cristo já venceu, e todo aquele que permanece nele, mesmo em meio à tempestade moral e espiritual do tempo presente, é convidado a compartilhar dessa vitória eterna. Daniel venceu não por força, mas por comunhão. Sua rotina de oração, sua obediência inabalável e sua confiança total em Deus foram as armas espirituais que o mantiveram firme. Quando lançado na cova dos leões, sua paz era maior que o medo. Quando confrontado pela idolatria, sua fé era mais forte que o fogo. Ele provou que o segredo da vitória está na presença de Deus e não na ausência de problemas. Assim também nós somos chamados a lutar, não com espadas, mas com fé. Orar quando o mundo silencia a devoção, obedecer quando todos cedem, confiar quando tudo parece desabar. Eis o caminho dos vencedores. A história de Daniel ecoa a pergunta que ainda ressoa entre os 2 poderes em conflito. A quem eu tenho servido? Em tempos em que muitos se dobram diante do ouro moderno, Deus ainda procura aqueles que, como Daniel, se mantêm de pé, firmes na luz que jamais se apaga. Daniel não viveu para ver o fim do seu cativeiro, mas ele viveu para ver o fim de todos os impérios. Através de visões que viajam no tempo, ele testemunhou que todo o ouro, toda a prata e todo o ferro dos reinos humanos se desfazem, até que uma pedra se solta e enche toda a terra. O reino eterno de Deus. Essa não é apenas uma história antiga. É o seu mapa para o hoje. Daniel nos provou que a verdadeira vitória não está em dominar o mundo, mas em dominar o seu próprio coração. Não há fornalha, nem cova de leões, nem pressão cultural que possa calar uma vida firmada em Deus. Vivemos em nossa própria Babilônia moderna, cercados por distrações, tentações e ideologias que querem trocar o seu nome, roubar a sua identidade e te fazer curvar. A lição de Daniel é simples. Sua fidelidade em segredo é o poder da sua vitória em público. O Deus que fechou a boca dos leões ainda está no trono. Portanto, hoje decida. A quem você serve? Qual é o seu alimento? O que é mais valioso para você do que a sua fé? Como Daniel, mantenha suas janelas abertas para o céu. Se você se inspirou com esta mensagem e decidiu que a sua vida também não se curvará, deixe seu amém nos comentários. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de coragem. Até a próxima, e que você brilhe como uma estrela neste mundo.